Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar aqui os senhores deputados aqui presentes, cumprimentar também a vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Concorrência, a doutora Ana Sofia Rodrigues, e cumprimentar também a jurista do Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados, a doutora Sónia Moura. Dizer que hoje continuamos as audições no âmbito da especialidade da proposta de lei 96, que altera os estatutos das associações públicas profissionais, e a proposta de lei 98, que altera o regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades profissionais abrangidas por associações públicas profissionais. Hoje teremos as audições da Autoridade da Concorrência, da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, da Ordem dos Notários e da Ordem dos Enfermeiros. Primeiro que tudo, queria fazer um agradecimento à Autoridade da Concorrência por se ter predisposto a estar aqui hoje, contribuir no contexto deste processo de especialidade, agradecer em nome do Parlamento o contributo que nos passarão aqui hoje e dar nota de que, não sei se receberam a grelha de tempos, mas a audição organizar-se-á com uma primeira intervenção inicial da entidade convidada, neste caso 10 minutos, seguidamente intervenções dos grupos parlamentares aqui presentes, neste caso o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, com 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois uma intervenção final de 10 minutos. Por isso, sem mais demoras, passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, Dr. Pedro Anastácio. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite que foi dirigido à Autoridade da Concorrência para participar nesta audição, reiterar que a ADC está e manter-se-á disponível para qualquer contributo que se julgue necessário neste processo. Quanto às iniciativas legislativas em discussão, destacar 2 pontos, que a Autoridade teve a oportunidade de submeter comentários em setembro à proposta de lei número 96. Também em abril remetemos ao Governo um relatório sobre matérias reservadas, que é naturalmente relevante para a discussão da proposta de lei 96, e entregamos ainda hoje, esta manhã, comentários à proposta de lei 98, que altera o regime jurídico das sociedades profissionais. E, antes de mais, e a título de consideração geral, a ADC gostaria de saudar estas iniciativas que refletem, aliás, muitas das recomendações da Autoridade da Concorrência, mas também da Comissão Europeia e da OCDE, portanto, pontos que as instituições que referi têm defendido. A eliminação das barreiras legais desnecessárias ou desproporcionais ao acesso e exercício de profissões liberais promove o aumento da oferta, da concorrência, reforça as condições para a inovação, para a introdução de novos modelos de negócio, contribui para o melhor ajustamento da oferta às necessidades da procura, entrega preços mais competitivos aos consumidores e tem também o benefício de criar oportunidades para que os indivíduos não estejam tão restringidos na sua capacidade para redirecionar as suas carreiras profissionais e, se necessário for, para se reinserirem no mercado de trabalho. Agora, comentários específicos às propostas, e em particular à proposta de lei número 96, a Autoridade destaca positivamente que as alterações desta proposta vão no sentido precisamente de reduzir restrições desproporcionais ao acesso e exercício das profissões liberais. Este momento representa uma janela de oportunidade importante, porque estamos a falar da revisão dos estatutos de todas as ordens, e é neste espírito que, aliás, passo a elencar alguns dos comentários específicos da ADC a esta proposta, destacar apenas alguns, naturalmente. Em primeiro lugar, destacar que esta iniciativa concretiza a separação dos poderes de regulação e representação nos estatutos das 20 ordens, aliás, adequando-as à redação da Lei 12 de 2023. Em segundo lugar, também destacar que, no que concerne aos atos próprios e às atividades reservadas, há na proposta um conjunto de alterações, um acervo de alterações ou de propostas de alteração que nos parecem estar em linha, aliás, com o relatório e as observações da Autoridade no seu relatório sobre matérias reservadas. Destaco um par deles, por exemplo, a proposta de partilha de dados, não apenas entre advogados e solicitadores, mas também entre outros, como os notários e os agentes de execução. A consulta jurídica, por exemplo, é um dos atos que passa a ser partilhado, entre outros. Realço também a proposta de redução dos atos exclusivos a contabilistas certificados e, portanto, um conjunto de alterações propostas consideramos muito positivas. Ainda numa ótica de contribuir positivamente para o processo legislativo, destacar que há para algumas profissões
e, em particular, para as exigências que são impostas para o desempenho de determinadas atividades, ainda se calhar algum espaço ou fundamentação para mais alguma reflexão, por exemplo, no caso dos arquitetos, engenheiros técnicos e engenheiros que partilham atividades reservadas, no entanto, persistem requisitos que são diferenciados para estas profissões, como seja em termos do número de anos de experiência, para exercer determinadas atividades, e aqui o ponto da ADC tem sido de defender que as atividades reservadas entre diferentes profissionais se devem focar mais nos resultados, de forma a que profissionais diferentes possam, de facto, competir pelo mesmo trabalho. Eu penso que isto também reflete a complexidade da reavaliação que está em causa, sendo certo que entende a autoridade e apoia a autoridade a ideia de que isto terá tudo um impacto muito positivo para assegurar que não persistem restrições passíveis de reduzir, por exemplo, o número de profissionais que podem desempenhar determinadas atividades. Em terceiro lugar, uma matéria de grande importância, a possibilidade das sociedades multidisciplinares, aqui deixar dois alertas. Dizer que a iniciativa legislativa não parece permitir essa possibilidade para a profissão de notário e parece circunscrever o exercício multidisciplinar da advocacia com solicitadores apenas. Estes são dois exemplos que parecem eventualmente poder vir a diminuir, a nosso entender, o alcance da Lei 12 de 2023 e pode limitar a concretização das oportunidades de sociedades multidisciplinares, sendo certo que foram dados passos importantíssimos neste aspecto que consideramos de crucial importância, até para responder às necessidades dos consumidores. Quanto à participação das ordens nos processos oficiais de acreditação e avaliação dos cursos que permitem o acesso às profissões liberais, a ADC aqui tem uma recomendação, já com algum tempo, que se mantém pertinente e que importaria concretizar e que tem a ver com restringir a participação das ordens nesse processo à emissão de parecer sobre aspectos de qualidade técnica formativa apenas e não outros, e também promover a publicitação do parecer por razões de transparência. Como disse, esta é uma recomendação que já fizemos no passado e que mantém a sua pertinência. Depois, um outro tema, destacar positivamente as alterações aos estágios que foram previstas, como a redução da duração, a eliminação da avaliação das disciplinas que já integram a licenciatura e a introdução da avaliação por não pares, que agora se encontram positivadas nos estatutos das várias ordens profissionais. Um outro tema, a autoridade mantém a preocupação, é uma preocupação antiga que temos vindo a sinalizar já desde há muito tempo, com as restrições ao livre estabelecimento da atividade notarial. A abertura dos escritórios notariais continua a requerer o duplo licenciamento, existe limitação geográfica e alocação de cotas. Este modelo já foi alvo de uma recomendação da autoridade em 2007 e mantém-se pertinente. Referir ainda também que a proposta de lei 96 não elimina o dever de partilha de informação comercial, sensível e estratégica dos revisores oficiais de contas com a respectiva ordem, e esta é uma das propostas prioritárias da autoridade no seu plano de ação. Dever semelhante consta agora também nesta iniciativa para os contabilistas certificados, e aqui a autoridade defende que se elimine qualquer circuito que contenha elementos de informação sensível e estratégica entre as ordens, entre a ordem profissional e os seus membros. Depois, alguns comentários específicos relativos à proposta de lei 98, que visa dar pleno cumprimento ao artigo 25 da Diretiva de Serviços, no sentido de densificar, eliminar ou reduzir restrições ao exercício multidisciplinar. Este é um regime importantíssimo que vai permitir responder à procura com novas formas de organização de serviços integrados, incluindo diversas profissões, numa lógica de one-stop shop que pode trazer muitos benefícios para os consumidores através desta criação deste novo tipo de sociedade multidisciplinar. Destaca-se aqui a densificação de requisitos, que é positiva, que asseguram que todos aqueles que exerçam funções no âmbito destas sociedades multidisciplinares se encontram vinculados a deveres de confidencialidade, de sigilo profissional e de prevenção de conflitos de interesse,
bem como aos deveres deontológicos de cada profissão, e consideramos que isto é uma salvaguarda positiva. Destacamos também positivamente a possibilidade que os sócios, gerentes ou os administradores destas sociedades possam ser não profissionais, portanto, neste novo tipo de sociedade multidisciplinar. É algo que já se encontra concretizado em vários Estados-membros da União Europeia e que vemos, obviamente, de forma positiva. A ADC tem vindo a propor a redução de restrições à detenção de capital social e à gestão em sociedades de profissionais e multidisciplinares, e entendemos que foram dados passos muito importantes nesse sentido. Mas por uma questão de coerência, ainda que se tenha aberto de facto a propriedade e a gestão destas novas sociedades, sublinha-se ainda assim 2 pontos em que permanecem disposições que, ainda que muito menos restritivas, podem ser reapreciadas. Designadamente, quando se termina nesta proposta de lei 98, aliás, para este novo tipo de sociedade multidisciplinar, que os sócios devem compor a maioria dos órgãos de administração e gerência e que, de entre os sócios, deve figurar pelo menos um sócio profissional de cada uma das ordens profissionais em causa que constem do objetivo social desta sociedade multidisciplinar. Como referi, ainda que muito menos restritivas, e foram dados passos importantes na abertura a este respeito. Quanto ao regime vigente das sociedades profissionais, aproveitamos para reiterar algumas propostas da autoridade, especificamente relacionadas com a Lei 53 de 2015, nomeadamente o artigo 8º primeiro, que impõe que a sociedade de profissionais tenha pelo menos 2 sócios profissionais, admitindo que o contrato de sociedade possa derrogar a possibilidade de não ter sócios não profissionais, e, por outro lado, que pelo menos um dos sócios gerentes ou administradores da sociedade que desempenhe as funções executivas deva estar legalmente estabelecido em território nacional. Com efeito, o que a autoridade tem defendido a este respeito é, por um lado, a separação do capital do exercício da atividade e, por outro lado, tem defendido também a ideia de uma gestão profissionalizante, não se encontrando aqui propriamente um racional para estas limitações da atenção à atenção da propriedade da gestão das sociedades de profissionais, que reiteramos por isso, ainda que destacando, outra vez, muito menos restritivas do que aquelas que encontrávamos anteriormente no seu conjunto. E, por isso, com isto concluo e coloco-me à disposição para as questões que os senhores deputados e as senhoras deputadas entendem por pertinentes. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Agora, sem mais demoras, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado Hugo Costa. Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Cumprimentar a doutora Ana Sofia Rodrigues, também a doutora Sónia Moura, e sublinhar também o trabalho da Autoridade da Concorrência, quer neste diploma, quer num conjunto de diplomas, nomeadamente na Comissão de Economia, que normalmente eu costumo acompanhar, mas sei que a Autoridade da Concorrência é um parceiro normal em muitas audições. Por isso, sublinhar aquilo que nos foi aqui colocado e da importância da concorrência e que esta lei vem permitir alterações importantes do ponto de vista da concorrência. Neste momento estamos num momento de especialidade. A concorrência, defender a concorrência é defender o interesse público, também é defender a defesa da qualidade, ou seja, a concorrência não pode estar em causa da qualidade, e há atos próprios e há matérias que devem ser determinadas especialidades porque está em causa ou a formação ou também uma garantia da defesa também dos consumidores, e esse foi também o contributo que a Autoridade da Concorrência nos deu, quer nos documentos que já nos tinha enviado, quer nos documentos que nos fizeram chegar hoje, que certamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai olhar no contexto da especialidade e também agradecer esses contributos. E sublinhar que também sabemos, e é público, que a Autoridade da Concorrência tem sido um parceiro neste processo, nomeadamente em conjunto com a Comissão Europeia, em conjunto com a OCDE, para aquelas que são também as importantes matérias, e até porque também no relatório da Autoridade da Concorrência está que num conjunto de profissões Portugal é dos países mais restritivos para o exercício de determinadas profissões. E esta medida e esta lei tem como objetivos cruciais um ponto que já foi aqui colocado, a separação da regulação, das funções de regulação das funções de representação, a redução da lista de atividades reservadas, eliminar as restrições à propriedade, permitir as sociedades multidisciplinares e as entidades profissionais, quando são reservadas, serem claramente por razões de interesse público, razões também de formação, que também muito bem aqui a Autoridade da Concorrência nos colocou.
Dessa forma, eu gostaria de sublinhar este papel da Autoridade da Concorrência e dizer que vamos, naturalmente, analisar as vossas propostas, sublinhar que a Autoridade da Concorrência, em conjunto com a OCDE e em conjunto com a Comissão Europeia, tem acompanhado este diploma e que visa um conjunto de restrições que eram desproporcionais serem resolvidas. Algumas questões, uma ou duas questões que deixo, independentemente dos vossos diplomas, dos vossos contributos serem muito significativos, com uma grande densidade, e ainda hoje entraram um conjunto de contributos que naturalmente nenhum grupo parlamentar teve ainda capacidade de os analisar, mas que tem a ver com, por exemplo, a questão da diretiva de serviços. Falou que a diretiva de serviços, em alguns campos, pode, nomeadamente nas capacidades de gestão e da divisão, não está ainda completamente salvaguardada, por tentar aflorar essa matéria. Isso, em algumas matérias também, se, por exemplo, nos casos de algumas sociedades, isso também deve ser equacionado de outra forma, nomeadamente na questão das multidisciplinares. Questiono, por exemplo, se ficámos sensíveis, por exemplo, ao argumento, no caso dos revisores oficiais de contas, do facto de eles não, teoricamente, terem que ter uma autonomia em relação a um conjunto de matérias, e se permitir que os revisores oficiais de contas ficassem num conjunto de sociedades multidisciplinares, não poderia também ser um problema, porque também nesse contexto conhecemos o historial e também o que é que levou ao facto o que é que levou em alguns países a mesma empresa ter simultaneamente contabilidade e consultoria e a revisão oficial de contas. E isso é um tema que nós também nos chamou a atenção, e também gostaria de perceber como é que a Autoridade da Concorrência vê essa matéria, sublinhando que vamos olhar para os vossos contributos, até porque muitos deles chegaram hoje, não é possível termos olhado de forma séria para contributos que nos foram distribuídos há cerca de 30 minutos, e agradecer muito a vossa participação, a vossa colaboração e também todo o acompanhamento técnico do ponto de vista da concorrência que tem sido feito neste diploma e noutros diplomas. Muito obrigado. Dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a deputada Emília Cerqueira. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar a doutora Ana Sofia Rodrigues e a doutora Sónia Moura, respectivamente vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência e jurista também do Gabinete de Estudos e Acompanhamento. Relativamente àqueles que foi esta introdução e estas explicações iniciais que nos deu, irei lá já de seguida, mas eu preciso e é fundamental que também ponhamos aqui um ponto de ordem naquele que é o estado dos trabalhos deste grupo de trabalho. Perdoem-me a redundância. O Governo surpreendeu-nos, dizendo-nos que até ao dia 13 tínhamos que votar na Generalidade, portanto, transformou estas audições numa farsa, que aquilo que nos está a ser dito realmente não adianta de muito, porque é impossível fazer um trabalho sério, coerente, avalizado, em 5 dias, que é o que nos resta para votar em sede de grupo de trabalho, e 6 dias em comissão, e, portanto, estamos a falar de dias tão curtos que ninguém com seriedade consegue dizer que vai fazer um trabalho como as profissões reguladas merecem em Portugal e como os milhares e milhares e milhares de profissionais e famílias dos jovens que querem aceder às profissões reguladas de todas estas ordens merecem ver estes erros corrigidos. Portanto, o que o Governo fez foi um acordo à revelia da Assembleia da República, dando a entender que teríamos até dezembro para este processo legislativo, e a semana passada tivemos a agradável surpresa de perceber que, afinal, dia 13 de outubro, tinha de estar aprovado, sob pena de não recebermos o PRR, porque é o que acontece num país de mão estendida, que realmente não respeita os portugueses e também não respeita a Assembleia da República. E, portanto, esta nota inicial não podia deixar de a dar de profunda discordância com aquilo que está a acontecer neste processo legislativo. Relativamente àquelas que foram as posições, doutora, elas vêm muito de acordo com aquilo que foi o parecer inicial também, já da Autoridade da Concorrência. Não estou a referir naturalmente àquele documento enviado poucos minutos antes, porque foi impossível lê-lo, mas àquele que foram sendo os contributos da Autoridade da Concorrência para este processo legislativo, aliás, sendo que o Governo se escudou desde o início,
sempre naquele que é o parecer da Autoridade da Concorrência, passando assim mais um passa-culpas de tudo correr mal, vem do parecer da Autoridade da Concorrência, aliás, um modo de atuação a que nos vem habituando, e tenho que lhe confessar que depois de ouvir ficamos bastante preocupados. Primeiro, a União Europeia está preocupada com o caminho que está a levar esta legislação em Portugal. E escudarmos sempre naquelas que são as exigências da União Europeia, para lhe dar uns exemplos, doutora. Nenhum país da Europa tem um estágio de advocacia de um ano. Estão preocupadas as associações europeias, os barros de advogados, estão preocupados com esta questão. Também, uma das preocupações que colocou, a autoridade pública que tem os notários, nos outros países, são regimes muito mais fechados do que aquilo que existe em Portugal. Também é bom, porque o que está aqui em causa não é, como aqui se foi referindo, não é a questão do ser só mais eficiente, ser mais barato, ser mais acessível. Mas se as ordens têm a ver com garantia de serviço público, com interesse público, proteção dos cidadãos. E é preciso termos aqui um equilíbrio entre ambos os fatores. De um lado, termos a questão do acesso, que aliás o PSD sempre esteve a favor, e em todas as posições que tomou, aquilo que foram todas as barreiras de acesso à profissão, nós estivemos sempre a favor delas, quer a remuneração dos estágios, quer até o encurtamento dos estágios de algumas ordens, o pagamento, tudo isso nós estivemos de acordo. No entanto, vemos com grande preocupação, nomeadamente a questão nas sociedades multidisciplinares, quando percebemos que apenas uma pessoa, e a sua doutora ainda acha que isso é pouco, que apenas um profissional de uma sociedade multidisciplinar tem de ser da ordem. Isso tem consequências, porque deontologicamente, a quem vamos pedir a responsabilidade? Nós temos uma sociedade, para lhe dar um exemplo, porque se calhar é mais fácil, temos uma sociedade que faz cobrança de dívidas, que é as típicas multidisciplinares, em que, na verdade, jurista terá o resto são tudo funcionários. Se alguma coisa corre mal, quem é que vai responsabilizar-se por aquilo que correu mal? Numa qualquer sociedade de profissionais, como revisores oficiais de contas, com que o Sr. Deputado estava preocupado, se as coisas correrem mal, quem é que é o responsável? Porque aquilo que as ordens têm dado até hoje é um seguro de responsabilidade civil, é responsabilidade civil também para com os consumidores, com as pessoas a quem se dirigem, para que estejam salvaguardados e protegidos, porque têm profissionais sob alçada e tutela e deveres concretos. A forma como esta legislação está, nós vamos entrar em terra de ninguém, completamente. E no fim do dia, com a desregulamentação que se está a fazer, estamos ou não a correr o risco acrescido de, para além de não haver garantia dos cidadãos que estão a ter profissionais altamente qualificados a prestar-lhes os serviços a que recorrem, também a termos cidadãos que, quando as coisas correm mal, não têm qualquer garantia, nem qualquer cobertura, nem modo de se precaver contra os riscos que estão a correr. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, de novo, passava para uma intervenção final a resposta à vogal do Conselho de Administração, a doutora Ana Sofia Rodrigues. Com certeza, eu desde já gostava de agradecer as questões que me foram colocadas. Relativamente às observações e às questões do Sr. Deputado Hugo Costa, agradecer as palavras relativamente ao trabalho da autoridade nesta matéria, que procuramos sempre fazer com toda a diligência e, neste caso, também procuramos assegurar que esta manhã tinham acesso ao documento. Claro está, sabemos que ainda foi pouco tempo para poder refletir sobre as propostas da autoridade nesse documento, mas não quisemos deixar de assegurar que dentro destes quadros temporais disponibilizávamos antes da audição o documento que ficará agora à disposição deste grupo de trabalho também para refletir sobre as propostas da autoridade relativamente especificamente à proposta de lei 96. Já tínhamos enviado os nossos comentários no início de setembro. Estes comentários que enviamos esta manhã referem-se especificamente à proposta de lei 98. Depois, relativamente à questão que foi aqui referida também pelo Sr. Deputado Hugo Costa, a questão da multidisciplinaridade, e de facto nós achamos que isto é um ponto muito importante. É importante porque nós temos que evoluir e ter condições para que o mercado também das profissões liberais e dos serviços que são prestados
pelos profissionais liberais possam evoluir também de acordo com aquilo que é a evolução da procura, a própria evolução tecnológica. Aliás, destaca a matéria do digital e dos serviços online, também tem sido uma matéria em que a autoridade tem feito referências e que tem destacado a importância de termos enquadramentos flexíveis que nos permitam ajustar àquilo que é a evolução da procura. E as sociedades multidisciplinares enquadram-se precisamente aí, e por isso é que fizemos a referência a alguns pontos onde podemos ficar ou limitar, que é o que nos parece que se lê. Vejamos, é aquilo que nos parece que se lê das iniciativas legislativas, mas pelo menos alertar que pode estar em causa aqui, naqueles 2 pontos que sinalizei, relativamente aos notários e também relativamente à possibilidade das sociedades multidisciplinares de advocacia serem só com solicitadores, aqui sinalizar que temos algum espaço para se calhar flexibilizar um pouco mais as possibilidades que existem aos profissionais liberais para se associarem na prestação de serviços integrados. Vou dar alguns exemplos que podem ajudar. Aliás, foi referida aqui a questão dos notários. Compreendemos, obviamente, que seja necessário ser efetuada uma reflexão e compreendemos as especificidades. Contudo, e também para ajudar a referir algumas soluções que foram encontradas noutros países e que podem, no fundo, inspirar ou pelo menos ajudar à discussão destas matérias, referindo, por exemplo, que em França a versão atualizada de 2022 da Lei 2015-990, a chamada Loi Macron, que prevê a possibilidade de exercício multidisciplinar através da forma jurídica de Société Pluriprofessionnelle d'Exercice entre advogados junto do Conseil d'État e do Corte de Cassation, advogados de propriedade industrial, oficiais de justiça, notários, leiloeiros, contabilistas certificados, todos eles sujeitos a um regime de incompatibilidade. É um exemplo. Temos outros exemplos em termos de sociedades multidisciplinares que vão um pouco mais além. Eu refiro, por exemplo, no caso da Alemanha, onde temos que o Federal Code for Lawyers estatui que os advogados, que podem, aliás, ser também advogados notários, podem exercer a multidisciplinaridade com advogados de patentes, com consultores fiscais, com representantes fiscais, com contabilistas certificados e ROCs, ainda com outras profissões liberais, mais uma vez sujeitos a um regime de incompatibilidades, como sabemos que é de toda a importância. Em 2006, o Tribunal Federal Constitucional considerou, aliás, com relação a uma versão anterior do Federal Code for Lawyers, que este continha uma norma inconstitucional por limitar a prestação de serviços conjunta, atentos os factos em causa entre advogados, médicos e farmacêuticos. São alguns exemplos. Também em Espanha, por exemplo, temos a Lei 2 de 2007, que prevê, na sua versão consolidada de 2021, que as sociedades multidisciplinares são passíveis de incluir a prestação de serviços regulados, liberais, sujeitos a um regime de incompatibilidades. A título de exemplo, sob a auditoria de contas, é possível de ser exercida através de sociedades multidisciplinares sujeitas, então, a este regime. O Real Decreto 135 de 2021 prevê sociedades multidisciplinares que ofereçam serviços entre advogados e contabilistas. São apenas alguns exemplos que nós incluímos, aliás, numa caixa nos comentários que fizemos chegar esta manhã a este grupo de trabalho e que poderá, no fundo, auxiliar a esta reflexão sobre o espaço, compreendendo, obviamente, isto é sempre uma avaliação complexa, há desafios que às vezes podem ser mais específicos a determinados grupos de profissões liberais autorreguladas, mas estes exemplos podem nos permitir, no fundo, amplificar aqui um pouco estas questões. Também referir que o Tribunal de Justiça da União Europeia já se pronunciou que em determinados Estados-membros as colaborações integradas entre advogados e revisores oficiais de contas sejam permitidas. Portanto, temos também aqui aspectos positivos e que nos dão
que nos dão tranquilidade ou que nos podem ajudar a tomar estes passos de ir mais além nestas sociedades multidisciplinares. Aqui referia, como temos nos nossos comentários, esta pronúncia foi a propósito do caso C309/99 Wouters. Depois, relativamente às outras questões que foram referidas, penso que as questões do Sr. Deputado Costa que as percorri, agradecer as questões que foram colocadas pela Deputada Emília Cerqueira, referir, mais uma vez, sobre o documento que procuramos fazê-lo com toda a diligência, aliás, e que o submetemos precisamente para ajudar ao suporte e ao trabalho deste grupo, e, aliás, em linha com a nossa sempre total disponibilidade num processo que é tão importante para se rever, então, o acesso e o exercício das profissões liberais autorreguladas. Relativamente às observações que foram feitas sobre o estágio da advocacia, a duração dos estágios é algo para a Autoridade da Concorrência relevante, que aliás tem povoado, ou consta do relatório que resultou da colaboração entre a Autoridade da Concorrência e a OCDE, mas também referir aqui, relativamente à exata duração, a passagem dos 18 meses para os 12 meses, esclarecer ou recordar que esta recomendação da Autoridade e da OCDE teve a ver precisamente com a eliminação do tempo que estava associado às disciplinas que já eram objeto de avaliação prévia na licenciatura, e que, portanto, havia aqui um elemento de duplicação que nos pareceu importante mitigar e é nesse sentido que fizemos a recomendação relativa à duração dos estágios. Também aqui uma nota mais transversal, na qual nós próprios às vezes também referimos exemplos de outros países, outros Estados-membros, e, portanto, não deixa de ser quase que não é uma autocrítica, mas é uma reflexão conjunta às referências sobre as experiências de outros Estados-membros. E recordar aqui que nós estamos todos num processo de evolução, outros Estados-membros também, portanto, é um processo dinâmico. A Comissão Europeia, em 2021, teve a oportunidade de fazer uma comunicação a respeito das restrições, do índice de restrição de vários Estados-membros a este respeito, e, portanto, não é só Portugal, há várias recomendações que são transversais da Comissão Europeia aos vários Estados-membros e, portanto, há aqui um processo dinâmico em que também outros países estão a desenvolver soluções para as questões suscitadas pela Comissão Europeia. O status quo anterior pode não elucidar muito quanto àquilo que devemos prosseguir, e, portanto, que isto é uma realidade que está em constante mudança, não só em Portugal, o que é muito positivo, mas também noutros países. Eu vou procurar, relativamente às questões sobre as salvaguardas, penso que foi referida, por exemplo, aqui a cobrança de créditos, e a este respeito a autoridade destacou, e eu referi também na minha intervenção inicial, a importância da salvaguarda do sigilo profissional, a importância da salvaguarda das questões dos conflitos de interesses e, de facto, olhando para a proposta de Lei 96, nós vemos, por exemplo, que quando se abre ou quando se alarga o exercício da consulta jurídica ou da elaboração de contratos ou, como aqui foi referido, a questão da cobrança de créditos, penso que tomei boa nota da questão da senhora deputada, referir aqui que nós encontramos na proposta de lei salvaguardas que a autoridade destaca positivamente sobre os deveres de imparcialidade, sobre a questão do sigilo, dos conflitos de interesse. A prevenção, está previsto aqui, está previsto o seguro de responsabilidade civil profissional. Em todos estes pontos, penso que não estou, que consigo precisar isto. Destacamos, por exemplo, sobre a questão da consulta jurídica, a importância de esclarecer como está que o patrocínio forense está excluído desta questão e que apenas pode ser exercido nos termos legais por advogados ou solicitadores, e também que esteja prevista que essa informação deve ser clara e transmitida. Relativamente, eu não sei se me estou... e também referi, por exemplo, quando se alarga também na questão da cobrança de créditos
às sociedades comerciais, que está previsto aqui um código de conduta, aliás, também em linha com as observações que a Autoridade da Concorrência fez sobre esta matéria. Penso que respondi às questões que me foram colocadas. Não sei se há mais questões. Muito obrigado. Agradecer novamente a intervenção que aqui nos colocou, que nos teve a oportunidade de partilhar connosco, esclarecer as questões dos diferentes grupos parlamentares e, mais uma vez, agradecer-lhe por ter estado aqui e a reflexão que partilhou connosco e, naturalmente, que este processo de especialidade seguirá e certamente haverá oportunidade para fazer essa reflexão alargada sobre alguns dos aspectos que partilhou também aqui hoje. Mas, novamente, agradecer muito à Autoridade de Concorrência de ter estado aqui e aos grupos parlamentares e dou por concluída esta audição. Muito obrigado.